Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, hoje tô aqui deitadinha de cantinho, né? E de boa. Mas resolvi contar um relato pra vocês. O relato que eu vou contar é bem interessante. A pessoa que me contou não quis relatar o nome, não quis dar nada. Ela simplesmente me contou o relato. Vamos chamar ele de César, porque ele não deu nome. O César me conta que há alguns anos ele e a família dele mudou para uma casa. Ele mora em Portugal hoje. E ele disse que quando chegou nessa casa, ele achou a casa maravilhosa. Uma casa antiga, uma casa muito legal. E ele disse que era a casa dos sonhos. A cidade dos sonhos, tudo dos sonhos. Nem tudo que é do sonho é real, né, meus amores? Mas vamos à história. Então ele disse que aquilo foi ficando cada dia melhor, mais interessante. Só que um belo dia, ele acabou acordando na madrugada para ir ao banheiro. E ele sempre teve um abajur no quarto dele. E ele disse que acordou, acendeu o abajur para ir até o banheiro, né? Porque as casas em Portugal, segundo ele, são muito grandes, né? Então, assim, onde ele morava mesmo era uma casa bem grande. Ele acendeu a luz e colocou os pés no chão. Quando ele colocou os pés no chão, ele disse que sentiu que algo arranhou os pés dele. Algo assim muito estranho. Como se fosse alguém agarrando com as unhas no pé dele, né? No calcanhar dele. Então ele puxou o pé para cima, com muita velocidade, e ficou com medo. Ele disse, realmente eu fiquei com muito medo. Então ele disse que ficou pensando com os pés para cima da cama. Se eu não olhar o que é, eu não vou saber o que é, né? Então ele resolveu olhar para baixo da cama. E assim ele fez. Com toda a coragem do mundo, ele resolveu olhar embaixo da cama. Quando ele olhou, tinha uma velha, toda descabelada, deitada de bruços embaixo da cama. Ele disse que as unhas dela eram bem compridas. E ela olhava para ele com um olhar sarcástico. Ele disse que ela olhava para ele e ria. Mas a risada dela ele não conseguia ouvir. Ele disse que só via aquele jeito dela de rir, kkkk, olhando para ele. Mas ele disse que não conseguia ouvir a risada dela. A única coisa que ele ouvia era uma coisa do tipo, entendeu? Como se estivesse falando enrolado. Mas então ele disse que ele pegou, levantou correndo da cama, foi pro outro lado e chamou o irmão dele que morava do quarto ao lado. Então o irmão dele veio, acendeu as luzes tudo com ele, olhou os pés. Então quando ele chamou o irmão veio correndo. E os dois acenderam o quarto todo e ficaram olhando. Ele disse que procuraram por tudo essa velha e não encontraram. Então o irmão dele disse pra ele, mano, não é velha nenhuma não. Eu acho que você tá vendo coisa. Eu acredito que você viu um ladrão. Então eles juntos, né, procuraram pela casa toda, não encontraram nada. Então o irmão dele disse, mano, de repente você sonhou. Vai descansar, mas os pés dele estavam arranhados de verdade. De repente, para tirar assim um pouco do pavor dele, né? O irmão tentou, de alguma forma, amenizar a situação. Passaram-se 3 dias. Ele disse que estava no quarto de novo, dormindo. Levantou para ir ao banheiro. E ele sempre teve... Ele disse que no quarto que ele dormia tinha um crucifixo pendurado. Esses crucifixos que a gente bota nas casas para dar boa sorte, sabe? Ele disse que ele e o irmão dele sempre guardaram isso no coração, porque a mãe dele ensinou, né, que sempre se põe um crucifixo no quarto para atrair bons fluidos. Então ele disse que quando olhou para o crucifixo começou a girar sem parar. E o crucifixo não parava de girar. Era uma coisa horrenda. Ele disse que como se estivesse tirando uma onda do crucifixo pendurado na parede. Então ele chamou novamente o irmão. E o irmão, quando entrou no quarto, viu a situação.
pôde perceber que o crucifixo realmente estava rodando sem parar. Então, o irmão dele, horrorizado, olhou para ele e disse: meu Deus, o que é isso? A nossa mãe sempre ensinou pra gente que quando existe algo que roda o crucifixo, que faz isso que está fazendo, coisa boa não é. Então, nós vamos ter que sair desse lugar. Então, os dois, em uma semana, ao menos, juntaram tudo que eles tinham, acharam uma casa na mesma rua e se mudaram. A casa que eles moraram ainda existe lá em Portugal. Várias pessoas já moraram lá e ninguém para. Ele disse que é um tormento. A casa é super bonita, é uma casa maravilhosa, mas diz ele que é mal assombrada. E como essa casa naquela região, existem muitos relatos de casa mal assombrada naquele lugar. Então ele disse que hoje eles moram numa casa menor, bem pequenininha, e os dois hoje têm paz. Mas ele disse que não consegue tirar da cabeça os momentos e principalmente o rosto horrendo daquela velha. E ele já pesquisou por tudo para ver se encontrava algo sobre aquela mulher. E ele disse que a única coisa que ele encontrou é que teve uma senhora com as características da velha que ele viu, que morava perto daquela casa ali, ou talvez naquela casa, como diz ele, que morreu afogada no mar. Mas ele não tem certeza de nada. Mas ele acredita que sim, é um fantasma amaldiçoado. E que se eles continuassem morando naquele lugar, eles iam ter sérios problemas. Às vezes a gente vai morar em lugares estranhos, né? Casas muito grandes, muito bonitas, cheias de bababá, muita promoção, é suspeito. Eu vejo muitas histórias de casas amaldiçoadas, casas assombradas, casas que as pessoas alugam que acham que vai ser a casa dos sonhos e não é. Essa é a história do nosso amigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa experiência sobrenatural que ele teve. Mais tarde eu volto para contar um outro relato. Agora eu tô aqui, deitado e descansando, porque na minha terra tá um calor sobrenatural. E a pressão tá caindo o tempo todo. Então a gente tem que ficar um pouco deitado para ver se ameniza as coisas. Beijão bem grandão da Bruxa de Salem e até mais tarde.